As tensões crescentes entre os Estados Unidos e Rússia estão... Às 8 horas. A televisão estatal russa exibiu um segmento discutindo possíveis ataques de mísseis em capitais europeias. A próxima grande guerra é menos provável de começar com um estrondo do que com um apagão. Nova York, Califórnia, Illinois e Connecticut estão ordenando que funcionários não essenciais fiquem em casa. Milhares de pessoas têm protestado na capital. Os hospitais estão sobrecarregados, deixando as autoridades de saúde a tomar decisões difíceis sobre quem tratar. Há alguma ameaça real que você conheça? Eles acham que isso vai simplesmente desaparecer. Cidade que nunca dorme. Dorme. Arranha-céus que antes perfuravam o céu noturno, agora se erguem como monólitos de escuridão. Ruas que vibravam com vida estão congeladas em um silêncio assustador. Carros param no meio do trânsito, seus motoristas perplexos. Aviões perdem potência, descendo desamparados dos céus. O brilho de 1 milhão de telas se apaga. Não é um apagão, é um ataque. É 2025. Em um único batimento cardíaco, a civilização moderna vacila. Sem luzes, sem internet, sem comunicação. Isso não é um pesadelo. É um ataque EMP, um pulso eletromagnético lançado pela Rússia sobre os Estados Unidos, o movimento inicial do que se torna a Terceira Guerra Mundial. Mas como chegamos aqui? Nossa tecnologia avançada poderia ter impedido essa escalada? De computação quântica a drones controlados por IA, a guerra evoluiu de maneiras que mal podíamos imaginar. Antes que o mundo fosse envolto em escuridão, os sinais de alerta de um conflito iminente já estavam presentes. Com destruição em massa e baixas ao redor do globo, e a Europa Oriental vacilando sob a pressão russa, a questão não é apenas como lutaríamos em uma guerra assim, mas como poderíamos sobreviver a ela. Como o cidadão comum suportaria uma guerra global moderna e impulsionada pela tecnologia? Podemos usar a computação quântica para superar os ataques cibernéticos da Rússia? E... hackear americanos é como um ato heróico para eles. mais importante, como os indivíduos podem se preparar quando veem os sinais? Antes de podermos responder a essas perguntas, precisamos retroceder e entender como tudo isso começou. Pedimos ao ChatGPT para simular uma hipotética Terceira Guerra Mundial no ano do ano. Isto é apenas um modelo extenso, não sofisticado como a IA usada pelos nossos militares. Então leve tudo isso com um grão de sal digital. O ano é o ano do ano, mas as sementes foram plantadas anos antes. As tensões entre a Rússia e o Ocidente fervilhavam, mas eventos recentes as levaram a um ponto de ebulição. Sobre o presidente Trump, os Estados Unidos adotaram uma política de América Primeiro de forma muito agressiva. It's going to be only America first. Em uma medida controversa, Trump anuncia uma retirada completa da OTAN, cumprindo uma promessa de campanha que abalou alianças globais, afirmando que a América não mais arcará com os encargos financeiros e militares de outras nações. Estamos protegendo a Alemanha, estamos protegendo a França, estamos protegendo todos e, no entanto, estamos pagando muito dinheiro para proteger. Os aliados ficam atônitos e vulneráveis. As ramificações são imediatas e profundas. As nações europeias, agora sem o poderio militar dos EUA, se apressam para fortalecer suas defesas. A confiança na segurança coletiva diminui. Países como Alemanha e França aceleram seus próprios programas militares, mas o tempo é curto. A Rússia aproveita o momento. Sem a presença iminente das forças militares do EUAT, as forças russas começam a se concentrar nas fronteiras dos estados bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia, com todos os membros da OTAN agora questionando a força da aliança. As memórias da anexação da Crimeia no ano da Grande Recessão ressurgem, mas desta vez as apostas são maiores. A Europa Oriental se prepara para o impacto enquanto o resto do mundo observa nervosamente. Cidadãos por toda a Europa começam a entrar em pânico. Os supermercados são invadidos enquanto as pessoas acumulam alimentos, água e itens essenciais. A inflação dispara à medida que as cadeias de suprimentos se esforçam para atender a demanda repentina. As cenas lembram os primeiros dias da pandemia de Covid, mas amplificadas 10 vezes. As compras em pânico estão causando um efeito dominó em todo o continente. A chave para sobreviver a circunstâncias tão difíceis é ter um plano de preparação para emergências. Estoque alimentos não perecíveis, proteja documentos importantes e estabeleça estratégias de comunicação com familiares e membros da comunidade. À medida que a primavera se transforma em verão, o conflito se desloca para um domínio invisível a olho nu, o ciberespaço.
Um ciberataque não é apenas invadir um site, é um ataque ao próprio tecido da vida moderna. A Rússia desencadeia uma série de cyberataques sofisticados contra os Estados Unidos e seus antigos aliados da OTAN. Redes elétricas falham, mergulhando cidades em escuridão intermitente. Sistemas financeiros apresentam falhas, causando o colapso dos mercados e eliminando trilhões globalmente. Hospitais relatam falhas nos sistemas, colocando vidas em risco. Os eventos globais graves estimulam agitação civil e social. Ódio e divisões explodem nas redes sociais. Protestos irrompem nas ruas. Teorias da conspiração inundam os noticiários em horário nobre. Bilionários da tecnologia se tornam contratados do governo da noite para o dia, fornecendo ferramentas de vigilância e sistemas de defesa com IA. Esses não são ataques aleatórios, são investidas coordenadas usando algoritmos avançados de IA que se adaptam e evoluem. Muito parecido com um vírus que se torna imune a cada antibiótico lançado contra ele. Isso ecoa não apenas os ciberataques à rede elétrica da Ucrânia, mas também o ataque de ransomware WannaCry que paralisou hospitais e empresas em todo o mundo. Para o cidadão comum, o impacto é imediato e aterrorizante. Os caixas eletrônicos estão fora de serviço, tornando o dinheiro escasso. Cartões de crédito não funcionam, postos de gasolina não conseguem bombear combustível. O mundo digital do qual dependemos desmorona. A economia para. As prateleiras dos supermercados estão vazias. O caos se instala enquanto as pessoas lutam por recursos. Um cyberataque nos impacta de mais de uma maneira. E a sobrevivência significa investimento em fontes de energia alternativas, como geradores portáteis ou carregadores solares. Mantenha cópias físicas de informações importantes e guarde uma reserva de dinheiro em pequenas denominações para emergências. Mas este é apenas o começo do ataque que está por vir. Se você está gostando do vídeo até agora, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis de sobrevivência. Com a guerra cibernética gerando caos, a Rússia avança sua posição. Sob o pretexto de proteger minorias de língua russa, as tropas russas avançam mais na Ucrânia e nos estados bálticos. A União Europeia, sem o apoio dos americanos, luta para montar uma defesa unificada. O Reino Unido, a Alemanha e a França mobilizam suas forças, mas a coordenação é prejudicada por interrupções cibernéticas contínuas. A vigilância e a coleta de inteligência dependem fortemente de tecnologia e infraestrutura de TI, que estão comprometidas. Sem os sistemas avançados dos americanos, eles se encontram no escuro. De volta aos Estados Unidos, a pressão pública aumenta. Apesar das promessas anteriores de evitar envolvimentos estrangeiros, o presidente Trump enfrenta uma decisão crítica. Num discurso dramático, ele anuncia ações independentes para estabilizar o mundo. Ele promete alavancar a força espacial junto com mais tecnologia militar experimental. Sistemas como armas de energia dirigida para identificar alvos militares russos, chave e comunicação quântica para criar canais de comunicação ultra seguros. O exército dos americanos implanta tecnologia de ponta nas linhas de frente. Drones aprimorados por IA, como o XQ-58A Valkyrie, tomam os céus, capazes de operação autônoma e táticas de enxame. Os soldados estão equipados com o Sistema Integrado de Aumento Visual, IVAS, que lhes oferece exibições de realidade aumentada do campo de batalha. Mas a Rússia não está muito atrás. Eles implantam seus próprios enxames de drones movidos por IA e revelam o uso de veículos montados com armas nucleares, como o Avangard, que viaja a velocidades superiores a Mach 20, enquanto acoplado a um míssil balístico intercontinental, tornando os sistemas tradicionais de defesa antimísseis quase obsoletos. Estamos testemunhando o amanhecer de uma nova era na guerra. O lado que controlar a melhor IA pode muito bem controlar o desfecho da guerra. Os civis sentem o alcance da guerra à medida que os recursos são desviados para o setor militar. A escassez de combustível leva a longas filas nos postos de gasolina. Os preços dos alimentos disparam. Rumores sobre a reinstauração do recrutamento espalham medo entre os jovens adultos. Sobreviver agora requer mais do que apenas suprimentos. Aprender primeiros socorros básicos é crucial à medida que os serviços médicos ficam sobrecarregados. Habilidades de autodefesa podem protegê-lo em áreas sem lei. Estabelecer uma rede com os vizinhos cria um sistema de apoio para compartilhar recursos e informações. A coesão comunitária pode significar a diferença entre o caos e a ordem. Você vai precisar de todos os aliados que puder antes que as coisas se tornem nucleares. Em um movimento ousado e inesperado, a Rússia intensifica o conflito ao detonar um dispositivo nuclear de alta altitude sobre o coração da América, na borda do espaço acima do Kansas. A explosão libera um pulso eletromagnético, um PEM, que silenciosamente cobre a nação. Um PEM é uma explosão súbita e devastadora de radiação eletromagnética.
uma onda massiva e invisível que instantaneamente sobrecarrega e desativa todos os dispositivos eletrônicos em seu caminho. Interagindo com o campo magnético da Terra, gera enormes surtos de correntes elétricas, capazes de paralisar cidades e regiões inteiras. Pens de alta altitude como este podem cobrir milhares de milhas quadradas, interrompendo redes elétricas, cortando redes de comunicação e desmantelando a infraestrutura eletrônica. É uma arma silenciosa que coloca uma sociedade de alta tecnologia de joelhos. Instantaneamente, a rede elétrica dos americanos colapsa. De Nova York a Los Angeles, as cidades ficam às escuras. Aviões perdem instrumentos no meio do voo, trens param e as comunicações eletrônicas cessam. A infraestrutura da qual a sociedade depende está paralisada. O Departamento de Segurança Interna havia alertado sobre tais ameaças, mas as preparações foram insuficientes. De acordo com um relatório de 2017 da Comissão IMP do Congresso, a recuperação de um PEM em escala nacional poderia levar meses ou até anos. Em antecipação a novos ataques, os americanos se apressam para construir grandes estruturas à prova de PEM para centros de dados, instalações militares e centros de comunicação. Essas instalações funcionam como colossais gaiolas de Faraday, estruturas feitas de materiais condutores que bloqueiam ondas eletromagnéticas, mantendo eletrônicos sensíveis seguros do caos externo. No rescaldo, os sistemas de água e esgoto falham. Supermercados não conseguem processar transações. Os hospitais operam com energia de reserva limitada. O pânico se instala. Politicamente, o governo luta para manter a ordem. Socialmente, a confiança se desgasta à medida que a desinformação se espalha. Tecnologicamente, a sociedade regride décadas da noite para o dia. Ambientalmente, a poluição e o acúmulo de resíduos aumentam drasticamente. A lei e a ordem estão sob pressão à medida que as taxas de criminalidade disparam. Dica de sobrevivência? Prepare um kit de emergência que inclua pelo menos 1 galão de água por pessoa por dia para vários dias. Aprenda métodos de purificação de água. Mantenha um estoque de alimentos não perecíveis e um abridor de latas manual. Considere usar sua própria versão de uma gaiola de Faraday para proteger eletrônicos essenciais de um PEM. Com os americanos debilitados, a Rússia intensifica ainda mais ao colocar seu arsenal nuclear em alerta máximo. O mundo oscila à beira de uma guerra nuclear em grande escala. O presidente Trump, operando de locais seguros, enfrenta uma escolha difícil. Em uma transmissão de emergência, ele anuncia a ativação de protocolos de defesa civil não vistos desde a Guerra Fria. Sirenes de ataque aéreo voltam a soar e ecoam pelas cidades. Os cidadãos são instruídos a buscar abrigo, participar de exercícios de blackout e se preparar para o pior. As escolas realizam exercícios de abaixar e cobrir. Abrigos contra a radiação são reabertos e reabastecidos. A desinformação se espalha rapidamente. América, você me culpa por interferir na sua democracia. Vídeos deepfake e notícias geradas por IA inundam as redes sociais, tornando quase impossível discernir a verdade da manipulação. O uso de deepfakes na propaganda é um divisor de águas. É uma guerra psicológica destinada a semear discórdia e pânico. A chave para sobreviver neste momento é identificar o lugar mais seguro em sua casa. De preferência, um porão ou um cômodo interno sem janelas. Abasteça-o com itens essenciais, incluindo água, alimentos enlatados, um kit de primeiros socorros, lanternas, pilhas e comprimidos de iodeto de potássio para proteger contra a exposição à radiação. A guerra é uma fera voraz que consome recursos a uma taxa alarmante. No início do ano, os Estados Unidos enfrentam uma catástrofe econômica. A Rússia e seus aliados também estão sentindo a pressão. As sanções paralisaram suas economias. O apoio da China à Rússia vacila à medida que sua própria economia enfraquece devido à instabilidade global. A dívida nacional dispara à medida que os gastos com a guerra impactam gravemente o tesouro. O dólar enfraquece no mercado global, levando à hiperinflação. Os preços dos bens de consumo diário disparam. Um pão custa $100 em um dia e 200 no seguinte. Os bancos impõem limites rigorosos para saques para evitar o colapso. O mercado de ações permanece fechado indefinidamente. O desemprego atinge níveis não vistos desde a Grande Depressão. Uma tempestade perfeita se forma. Dívida massiva, queda no valor da moeda e cadeias de suprimentos interrompidas. Com as cadeias de suprimentos quebradas, itens essenciais como alimentos, remédios e combustível tornam-se perigosamente escassos. Tempos desesperados dão origem a medidas desesperadas. As taxas de criminalidade disparam enquanto as pessoas lutam pela sobrevivência. Aqui, a sobrevivência ganha um novo significado. É sobre comunidade.
Comece hortas comunitárias. Mesmo nas cidades, esforços coletivos podem produzir alimentos em abundância. Compartilhe o que você cultiva e aprenda técnicas de preservação juntos. Estabeleça um sistema de troca local para negociar bens e serviços, garantindo que as necessidades de todos sejam atendidas. Ao reunir recursos e habilidades, você fortalece não apenas sua própria sobrevivência, mas também a resiliência de todos ao seu redor. Em meados de 2026, ambos os lados estão exaustos. A guerra drenou economias, dizimou populações e deixou paisagens marcadas. Protestos eclodem em grandes cidades ao redor do mundo, exigindo o fim do conflito. Na Rússia, cidadãos tomam as ruas apesar da repressão governamental. Os americanos veem agitação semelhante. Solicitantes de asilo fogem de regiões devastadas pela guerra para países neutros como Suíça, Nova Zelândia e algumas nações sul-americanas. Os padrões globais de imigração se inverteram. A pressão internacional aumenta por um cessar-fogo. Suíça e Suécia facilitam as negociações de paz. Uma trégua instável é estabelecida, mas o mundo foi mudado para sempre. Os Estados Unidos começam a tarefa complicada de reconstrução. Refugiados inundaram áreas rurais, sobrecarregando os recursos. As comunidades devem se adaptar a um novo normal. O trauma coletivo é imenso. As pessoas lutam não apenas com a perda, mas com a erosão da confiança nas instituições e umas nas outras. A vida não voltará ao normal tão cedo. É um longo caminho pela frente. Os civis enfrentam o desafio de reconstruir a sociedade do zero. A governança local torna-se crucial enquanto os sistemas federais permanecem em desordem. Educação, saúde e serviços públicos são organizados a nível comunitário. Ao longo do conflito, pequenos grupos independentes de hackers de ambos os lados formaram alianças secretas. Esses grupos trabalharam incansavelmente para reduzir o impacto da guerra. Eles pararam sistemas de guerra e espalharam informações para motivar nações neutras a interceder. Vazaram informações-chave sobre planos militares. Organizaram campanhas e protestos online com o objetivo de salvar vidas e parar a guerra. A recuperação é uma jornada longa e desafiadora. A sobrevivência não se resume apenas a atender às necessidades físicas. Também se trata de curar nossas mentes e corações. Focar na saúde mental e no processamento de traumas é essencial. Participe ou organize grupos de apoio onde você possa compartilhar suas experiências e sentimentos. A resiliência mental é tão importante quanto a sobrevivência física. Ao nos apoiarmos emocionalmente, fortalecemos nossa capacidade de reconstruir e avançar juntos. Percorremos um cenário angustiante, um mundo onde a tecnologia tanto nos trai quanto nos salva, onde as alianças falham e onde a resiliência do espírito humano é testada além dos limites. Em tempos de caos, manter a calma e estar informado é crucial. A desinformação se espalha rapidamente, então confie em fontes confiáveis e verifique o que você ouve. Ao nos prepararmos agora, mantendo-nos conectados e praticando habilidades essenciais de sobrevivência, podemos enfrentar a incerteza com confiança. Embora este seja um cenário hipotético, ele destaca a fragilidade do nosso mundo moderno e a importância da preparação, tanto individualmente quanto coletivamente. A linha entre ordem e caos é mais tênue do que podemos imaginar. Mantenha-se vigilante, preparado e, acima de tudo, unido. Mas o que acontece se virmos as divisões crescerem ainda mais na América? Realizamos outra simulação para ver como uma guerra civil moderna nos Estados Unidos se desenrolaria, e os resultados vão te surpreender. Fique por aqui para descobrir o que acontece em mais um episódio de Como Sobreviver.